Lídia, a empresária de púrpura que abriu a porta da Europa, Atos 16. Lídia não aparece nos evangelhos. Ela aparece quando o evangelho atravessa o mar. Em Filipos, colônia romana, cidade de soldados aposentados e de um orgulho cívico que se via nas ruas, Paulo procura um lugar de oração junto ao rio e encontra mulheres. Entre elas, Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, mulher de negócios no mercado de luxo. O texto diz que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem e que depois do batismo, ela insistiu: "Se vocês me consideram fiel ao Senhor, venham ficar em minha casa." E nos constrangeu a aceitar. Essa frase carrega um mundo. Lídia não pediu licença para servir. Ela tomou a iniciativa. Num ambiente em que mulheres tinham voz limitada no espaço público, ela oferece o que tem: casa, rede de contatos, influência. E transforma sua residência no primeiro ponto de encontro da comunidade cristã na Europa. Não é um detalhe doméstico, é estratégia missionária. Hospitalidade aqui não é gentileza, é infraestrutura do reino. Púrpura era coisa cara, cor de poder. Quem tinge púrpura lida com comerciantes, autoridades, rotas comerciais. Lídia sabia negociar, sabia medir riscos. Quando decide hospedar Paulo e Silas, ela também decide colocar sua reputação na mesa. E quando os dois são presos e depois soltos, é para a casa dela que voltam. A comunidade se reúne ali. A igreja nasce numa sala que antes cheirava a corante e agora cheira a gente. O gesto de Lídia subverte duas lógicas. A primeira é a lógica do mérito religioso. Não é preciso pertencer a um grupo específico para ser porta de entrada do evangelho num continente. A segunda é a lógica do poder. Quem tem recursos não precisa mandar. Pode servir, pode hospedar, pode sustentar. Jesus tinha feito isso antes. Sentar à mesa de publicanos, conversar com samaritanas, aceitar o perfume derramado por uma mulher. Lídia entendeu o recado. Ela abriu a porta, literalmente, e a Europa entrou. Há um detalhe que não pode passar despercebido. Ela é chamada temente a Deus. Lídia já buscava, já estava às margens do rio para orar. A fé dela não nasce do zero, nasce de uma procura. E quando a palavra de Paulo encontra essa procura, algo se acende. A abertura do coração é descrita como ação de Deus, e a resposta de Lídia é prática: casa, mesa, rede. Filipos ajuda a entender por que isso foi possível. Colônia romana desde 42 a.C., cortada pela Via Egnácia, a cidade respirava ordem, hierarquia e status. Veteranos das legiões recebiam terras. O culto ao imperador e as tradições romanas marcava o cotidiano. Nesse ambiente, uma comunidade nascida numa casa, liderada por estrangeiros e frequentada por mulheres, era ruído na partitura do império. Mas também era exatamente o tipo de semente que o evangelho gostava de plantar. Pequena, deslocada, resiliente. E há outro dado cultural importante. Na Macedônia, mulheres costumavam ter mais autonomia econômica e jurídica do que em outras regiões do mundo greco-romano. Isso não apaga as barreiras, mas explica por que Lídia pôde conduzir negócios, viajar e dispor de sua casa. Deus também se serve das brechas da história para abrir portas maiores. E Lídia, que conhecia rotas e contratos, entendeu que o reino também passa por mesas, por salas, por corredores de casas. Tiatira, sua cidade de origem, era famosa pelas corporações de ofício: tintureiros, tecelões, artesãos. A púrpura vinha do molusco murex, um processo caro e de cheiro forte. Lídia conhecia a cadeia produtiva, os fornecedores, os compradores. Em Filipos, longe de sua terra, ela refez a vida.
Talvez tivesse empregados, talvez escravos libertos ligados à sua casa. Quando Lucas diz que foi batizada, ela e a sua casa, ele está falando de um núcleo que incluía familiares e dependentes. O impacto, portanto, não é apenas individual, é comunitário. Paulo chegou a Filipos depois de uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. O primeiro ajuda-nos que ele encontrou foi um grupo de mulheres em oração. Não foi uma recepção oficial. Não houve sinagoga grande. Houve rio, margem, vozes femininas. Essa inversão é marca do Evangelho. Deus começa onde poucos estão olhando. Depois da conversão de Lídia, a missão em Filipos ganha tração e também ganha problemas. Paulo liberta uma jovem explorada por espírito de adivinhação. Os donos, perdendo lucro, arrastam Paulo e Silas às autoridades. Acusação: estes homens estão perturbando a cidade. O pano de fundo é econômico e político. A prisão vem, o açoite vem, a cadeia vem. E na madrugada, o terremoto, as portas se abrindo, o carcereiro perguntando: o que devo fazer para ser salvo? Ele crê, lava as feridas dos missionários, e sua casa é batizada. Quando Paulo e Silas são soltos, para onde vão? Foram à casa de Lídia. Ali encontram os irmãos, encorajam e partem. A casa de Lídia se consolida como ponto de referência. A igreja de Filipos nasce nessa sala. Anos depois, Paulo escreve aos Filipenses. É a carta mais afetuosa que temos. Ele agradece a parceria desde o primeiro dia. Fala de apoio financeiro repetido, de alegria, de cooperação. Não dá para provar que tudo isso começou exclusivamente por causa de Lídia, mas é impossível não conectar os pontos. A primeira casa que se abriu foi a dela. A primeira rede de sustento foi a dela. A primeira mesa foi a dela. Lídia nos mostra que liderança espiritual pode ter rosto de empresária, que a fé se traduz em logística do amor, onde as pessoas vão se reunir, quem vai cuidar, como sustentar. Que a iniciativa de uma mulher pode mudar o mapa da história. Porque depois de Filipos vem Tessalônica, vem Bereia, vem Corinto. Mas tudo começa ali, numa margem de rio, com um grupo de mulheres em oração e uma porta que se abre. Se hoje você tem uma casa, e casa aqui é tudo aquilo que você administra, tempo, contatos, influência, um pequeno negócio, uma sala, uma cozinha. A pergunta que Lídia nos faz é simples e incômoda. Essa casa está disponível? Porque o ID de Jesus continua acontecendo quando alguém diz, com firmeza e afeto, venham ficar. E sustenta isso, mesmo sabendo que o custo pode ser caro demais. E aí, é necessário um tipo de coragem que sustenta a fé. Lídia não escreveu carta, não tem discurso registrado, mas deixa uma porta aberta de acolhimento, de empatia e solidariedade. E às vezes, tudo o que precisamos é de uma porta aberta, que em vários momentos tem mais valia do que um sermão. Para mais histórias como estas, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e vamos juntos na busca pelos ecos da história religiosa.